Então, hemorragia pós-parto, sua relevância e seus desafios. Então, como eu falei, o que está acontecendo com a obstetrícia atual? Em relação a, ao parto humanizado, que as pessoas estão entendendo erroneamente o que tem a ser parto humanizado, o parto humanizado ele tem que ser realizado, sim, mas num ambiente hospitalar. O grande problema é que muitas pacientes acham que parto humanizado tem que ser um parto domiciliar. Isso não é verdade. A maior defensora de parto humanizado no mundo, ela veio a falecer, uma australiana. Vocês viram isso na minha aula de parto, né? Ela veio morrer em casa à custa da hemorragia pós-parto. Isso só não se apresenta em residência, como também pode aparecer as hemorragias pós-parto dentro de uma maternidade. Então, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, enviou essas aulas para todos os obstetras do Brasil, para que eles possam se atualizar e evitar essa mortalidade. Nós sabemos que a mortalidade materna ela é extremamente preocupante, principalmente nos países ditos subdesenvolvidos, tá? Ou desenvolvimento, como querem a Organização Mundial de Saúde. Então, a mortalidade materna ela tem como seus maiores riscos a hipertensão arterial, a hemorragia e também a infecção e as causas ditas indiretas. Causas indiretas são causas não obstétricas. Tá? A hipertensão arterial era o que mais levava a gestante a óbito e agora foi superada pela hemorragia. Por isso que a Organização Mundial de Saúde fez esse treinamento para todos os obstetras do Brasil e do mundo em relação a esse problema. Tá? Então, como a gente começa a observar a mortalidade materna no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a gente pode ver que as complicações obstétricas indiretas são a que tem uma prevalência grande também. Tá? O que são complicações obstétricas indiretas? São aquelas pacientes que morrem, por exemplo, de infarto, raro, mas é possível, de pneumonia por H1N1, falecer de coronavírus, então são formas indiretas. Acidentes automobilísticos, perfuração por arma branca, arma de fogo, enfim, isso são as complicações indiretas. Por infecções, nós temos aproximadamente 15,6% de pacientes que vai a óbito por infecção. Infecções essas de ferida operatória cesariana ou as chamadas endometrites. Nós temos também um sério problema relacionado a quem? As hemorragias. E essas hemorragias principais são as hemorragias pós-partos. Existem as hemorragias de primeiro trimestre, que é o aborto, a prensa ectópica e a neoplasia trofoblástica gestacional, ou doença trofoblástica gestacional, e as hemorragias de terceiro trimestre, que são o descolamento prematuro de placenta, a placenta prévia, a ruptura de vasa prévia, a ruptura de seio marginal e a ruptura uterina. Mas o grande problema, o grande foco hoje aqui são as hemorragias pós-parto. E como nós temos observado, no ano de 2018, essas hemorragias aumentaram. Não sabe se é a custa que o paciente foi ter parto domiciliar ou que os obstetras não estão preparados para atuar nessas situações. É algo a ser estudado. Tá? Então, quando a gente fala da hemorragia pós-parto, a gente tem um determinado tempo para a gente observar, para a gente atuar nessas hemorragias. Então, o que vai ocorrer? Nós temos que ver em relação ao tempo que a gente vai ver esse paciente e nós temos o chamado a hora ouro. A hora ouro ela é fundamental para nós atuarmos em relação a esses pacientes. Então, a hora ouro ela é importante na atuação para esses pacientes. Então, o que nós podemos observar em relação à nossa hora ouro? A hora ouro consiste na coordenação e no controle do sítio de sangramento, sempre que possível, na sua primeira hora, a partir do diagnóstico, ou pelo menos estar na fase avançada do tratamento ao final dessa hora. Então, quando você tem uma hemorragia pós-parto, você tem que ter, basicamente,
um diagnóstico feito e, principalmente, atuar de forma ativa para evitar que esse paciente perca grande quantidade de sangue, para evitar o que nós chamamos, obviamente, o choque hipovolêmico do tipo hemorrágico. Tá? Então, alguns autores utilizam tal expressão para se referir ao princípio da intervenção precoce e oportuna. Não necessariamente para definirem um tempo ideal do controle do foco da hemorragia, e pura e simplesmente para a gente atuar de forma ativa para evitar que esse paciente perca muito sangue e, com isso, dificulte o nosso tratamento. Tá? Então, na estratificação de risco, o que é importante antes do trabalho de parto, a gente observar? Nós vamos classificar esses pacientes em baixo risco, médio risco e alto risco. O baixo risco é aquele paciente que não tem cicatriz uterina, o paciente que nunca foi submetido a uma mamiectomia, nem tampouco a uma operação cesariana. A gravidez é única, não é a gravidez múltipla. Tá? Menos de três ou menos de 3 partos prévios, né? Ausência de distúrbio de coagulação e ausência de história de hemorragia pós-parto. Ali ficou em inglês, por isso que deu essa diferença. No médio risco, é o parto cesariana anterior ou uma cirurgia uterina. Cirurgia uterina é essa retirada de mioma. A corioamniotite, que é uma infecção da cavidade uterina após a ruptura prematura das membranas ovulares. Ruptura prematura das membranas ovulares é quando ocorre antes do trabalho de parto. A partir do momento que se passa 16 horas dessa ruptura, o líquido amniótico começa a ficar contaminado. Apesar dele ter grande quantidade de zinco, que protege essa cavidade, a partir de 16 horas você já tem problemas de infecção, então a corioamniotite ele é um problema. Tá? Paciente com mais de 4 partos ou 4 partos vaginais. Então, quando você pensa num útero, nós temos que pensar na musculatura, como se fosse um elástico. A partir do momento que o útero tem, basicamente, em torno de 10 a 9 centímetros de tamanho, e ele vai expandir, ele expande e volta. Expande e volta. Essa expansão leva o quê? Leva à fragilidade da sua musculatura. É como você pega um elástico, puxa, solta, puxa, solta, puxa, solta. E o que vai acontecer? Esse elástico ele vai perder a sua elasticidade. Então, as grandes multíparas, elas são um problema. Sim, um problema para a hemorragia. Tá? E a distensão uterina. O que vem a ser a distensão uterina? As chamadas gravidezes gemelar. Normalmente, gravidezes múltiplas são um sério problema, porque o útero se distende, ele vai se distender muito, e com isso, no momento da saída dos concéptos, você vai ter uma dificuldade dessa retração uterina. Paciente com polidramnia, excesso de líquido amniótico. A polidramnia ela pode ser de causa idiopática, ela pode ser de causa por diabetes, ou pode ser também relacionada a malformação fetal, como, por exemplo, uma atresia de esôfago. Tá? Histórias de hemorragia pós-parto. Se a paciente tem uma história de hemorragia pós-parto anterior, e já ela vai virar uma paciente de médio risco para essa gestação. E a obesidade, o índice de massa corporal acima de 35. Os chamados altos riscos, quem seriam? Seriam principalmente as patologias das hemorragias de terceiro trimestre, como a placenta prévia ou a inserção baixa de placenta. Então, placenta prévia, inserção baixa de placenta é extremamente complicado. Tá? O descolamento prematuro de placenta. Descolamento prematuro de placenta está correlacionado principalmente à hipertensão arterial na gravidez. Então, ele é um dos fatores. Ou trauma direto no abdômen. Quer dizer, colisão de veículos, agressão, tudo isso pode levar ao descolamento prematuro de placenta. A suspeita de acretismo placentário. O acretismo placentário é uma complicação da placenta prévia, tá? Principalmente onde a invasão do miométrio, que se tem a placenta creta e a placenta percreta. Isso dá para ser avaliado através de ultrassonografia com Doppler ou através de ressonância magnética, o acretismo placentário. Pacientes com hematócrito abaixo de 30 ou outros fatores de risco. O que nós temos observado hoje, existem determinados pacientes que não utilizam na sua alimentação, por exemplo, proteína animal.
A proteína animal ela é extremamente importante para a absorção do ferro. Então, o que vai acontecer? Essas pacientes que não utilizam a proteína animal, elas podem ser anemiadas. Então, isso é um grande problema. Paciente com plaquetopenia. Então, a plaquetopenia ela é uma complicação, por exemplo, da pré-eclâmpsia, ou seja, a chamada síndrome HELP, onde você tem uma diminuição de plaquetas e, com isso, ela vira um alto risco para hemorragia. As pacientes com coagulopatias, a paciente com sangramento ativo de grande volume, quer dizer, aquela paciente que sangra muito no pós-parto, tem que observar isso. O obstetra, infelizmente, ele está correlacionado a muitos sangramentos. Então, a gente está, o paciente sangra realmente. Então, a gente tem que observar esse paciente melhor, porque como você está acostumado com muito sangue, muitas das vezes você pode não observar um sangramento maior do que o normal, tá? E múltiplos fatores de médio risco podem estar correlacionados ao alto risco. Se você tem 2, 3, 4 fatores de médio risco, essa paciente, obviamente, vai virar uma paciente de alto risco. Tá? Então, quais são os problemas que a gente tem relacionados ao parto? Os trabalhos de parto excessivamente prolongados. Né? Então, a obstetrícia diz que um trabalho de parto ativo deve durar aproximadamente em torno de 12 horas, sendo que o período expulsivo não deve passar de 2 horas. Então, a gente tem que observar esses pacientes, principalmente relacionados a esses trabalhos de parto prolongado, onde se tenta o parto normal, fica insistindo com o parto normal, muitas das vezes a pedido do próprio paciente, esse trabalho de parto pode prolongar, além de levar ao sofrimento fetal, ele pode também levar essa sobredistensão uterina, porque o útero fica trabalhando, e de repente ele perde a sua contratilidade. Então, o trabalho de parto prolongado, ele é um problema, tá? Alta taxa de cesariana. No Brasil, infelizmente, as taxas cesarianas estão críticas. Houve uma modificação da cabeça dos obstetras em relação ao estímulo do parto normal, mas a gente ainda tem altas taxas de cesariana e muitas das vezes esse paciente com cesariana anterior entra em trabalho de parto, não é uma indicação absoluta, o paciente tendo uma cesariana anterior pode se tentar no parto normal, mas isso poderá levar a uma hemorragia pós-parto, porque ela tem uma cicatriz uterina, tá? E o processo de trabalho de parto obsoleto não baseado em boas práticas. Então, o que acontece? A obstetrícia ela vem evoluindo a cada dia. A cada dia que passa, você evolui, vai evoluindo. Então, muitas práticas antigas, tá? Eu posso dizer que eu sou antigo, que eu tenho 38 anos de formado. A primeira vez que eu entrei numa maternidade foi em 1977. Então, quer dizer, já venho vendo obstetrícia há muito tempo e eu comecei a observar o que se fazia antigamente não é certo de se fazer hoje. Então, quer dizer, essas práticas obsoletas, elas têm que ser parar imediatamente, como, por exemplo, o uso indiscriminado de ocitocina no trabalho de parto, grandes quantidades de ocitocina no período expulsivo, manobras intempestivas, como, por exemplo, manobra de Pisteler, redução do colo uterino para facilitar o período expulsivo, enfim, isso aí não é mais utilizado, tá? E a subvalorização do protagonismo da mulher durante o trabalho de parto. A pessoa mais importante no trabalho de parto é a gestante, não é o obstetra. É a gestante que é a mais importante e o seu concepto, tá? Então, você tem que valorizar essa paciente, você tem que saber o que ela está sentindo, você tem que ficar ao lado dessa paciente, você tem que valorizar a forma que ela tem de ficar na posição que ela quiser durante o trabalho de parto e tentar, assim, ajudar para você não subvalorizar a mulher, onde o obstetra é o principal. Não, o obstetra não é o principal. O principal é a gestante. Nós somos apenas que vamos ajudar essa paciente no processo de parir. Os problemas de pós-parto. Então, não valorizar a profilaxia da hemorragia pós-parto. Então, como é que é valorizar a profilaxia da hemorragia pós-parto? É você realizar ocitocina 10 unidades intramuscular após o nascimento do concepto, tá? Em todos os partos. Então, você utilizar ocitocina intramuscular em todos os pacientes, tá? Não deixar de utilizar.
Então, isso é importante. E outra coisa, não valorizar a valorização do monitoramento materno, né? E avaliar os seus sinais vitais. Então, você não avalia esse paciente, que é o quarto período do parto, também chamado período de Greenberg. É 1 hora após a saída da placenta. Então, o que vai acontecer? No momento que você tem o terceiro período do parto, que é a saída da placenta, você tem 1 hora onde você tem que observar esse paciente a cada 10 minutos, observando o sangramento, observando sinais vitais, e não mandar esse paciente para a enfermaria. Pura e simplesmente ela ficar na sala de parto sobre observação, tanto por um técnico de enfermagem, como auxiliar de enfermagem, como enfermeiro, e o obstetra fica observando esses pacientes. Então, isto é fundamental, tá? E outra coisa importante, existe uma lei onde o marido ou um acompanhante pode acompanhar o paciente em trabalho de parto. Então, a pouca inclusão dos familiares no processo de cuidados no monitoramento pós-parto. Então, normalmente, você pega esse paciente, leva precocemente para uma enfermaria, que não está certo, ele fica 1 hora, pelo menos, na sala de parto, aguardando, observando para ver se vai ter alguma complicação, ele vai para a enfermaria e, a partir do momento da enfermaria, pode ter sangramento após 1 hora? Pode. Então, estimular o acompanhante a ficar observando. Olha, observa aqui, se ela se sentir mal, se ela ficar tonta, se você sentir que está escorrendo sangue pela cama, enfim, comunica imediatamente ao pessoal da área de saúde com o objetivo de quê? Com o objetivo de a gente tentar evitar grandes perdas sanguíneas. Tá? Então, a prevenção da hemorragia pós-parto, segundo a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde. Primeiro, a ocitocina é a principal componente de prevenção da hemorragia pós-parto. Então, ocitocina, tá? A ocitocina, ela vai reduzir em 40% a hemorragia pós-parto, ou seja, diminuindo a perda sanguínea de 1 litro de sangue, tá? A ocitocina tem efeitos colaterais do que os derivados, ela tem menos efeitos colaterais do que derivados da ergotamina, que é a metilergonovina, que é o nome comercial, antigamente era o Metergin. Então, ela tem menos efeitos colaterais. Ela provoca uma contratilidade uterina, onde o útero contrai e o útero relaxa. O útero contrai e o útero relaxa. Já a metilergonovina tem a metilgonovina tem uma capacidade de contração firme do útero e nós não vamos utilizar esse após o secundamento. Nós vamos aguardar para ver se há necessidade da sua utilização, tá? E a ocitocina, no pós-parto, ele é muito mais eficaz que o misoprostol, que é uma substância utilizada para indução de parto, mas pode também ser utilizada quando a ocitocina não funciona, tá? Para prevenir a hemorragia pós-parto. Tá? Então, a grande pergunta que se faz é qual é o momento que devemos administrar essa ocitocina para prevenir a hemorragia pós-parto? Esse é o grande X da questão. Tá? Alguns dizem que é após o desprendimento do ombro, ou seja, sai a cabeça do concepto, tá? Ele vai fazer a rotação externa da cabeça. No momento em que ele sai a cabeça do concepto, a apresentação cefálica, você tem no mecanismo de parto a rotação externa da cabeça e a rotação interna das espáduas. No momento do desprendimento das espáduas, devemos fazer ocitocina? Essa é a pergunta. Imediatamente após o nascimento, saiu o concepto, fazemos ocitocina? A pergunta é em qualquer dos dois momentos, vamos há diferença na taxa? Sim, isso acontece. Mas o que acontece em relação a alguns médicos obstetras? Eles, pura e simplesmente, eles aguardam o terceiro período do parto, que é o secundamento, para fazer a ocitocina. Então, temos que tomar muito cuidado em relação a isso, temos que prestar atenção, porque saiu o concepto, faz ocitocina. Ou desprendeu o ombro anterior, faz ocitocina. Desprende o ombro anterior, faz ocitocina. Porque, como eu disse, a ocitocina ele vai fazer com que o útero se contraia e relaxe. Contrai, relaxa. E com isso vai facilitar também o secundamento. Então, é muito importante a utilização da ocitocina no momento que o concepto nasce e não após a saída da placenta. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso e colocar isso como protocolo em todas as maternidades. Tá? Então, o que eu
a gente preconiza, né? Preconiza logo após o nascimento. Nasceu, faz ocitocina. E tem que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes, algumas pacientes não fazem pré-natal. Então, nem todas as pacientes fazem pré-natal. A gente tem que tomar muito cuidado, porque sai o concepto, a gente faz ocitocina e, de repente, é uma gravidez gemelar. Então, tem que verificar se há gravidez gemelar. Tá? Às vezes, os pacientes chegam em período expulsivo, você faz o parto, pinça o cordão, faz ocitocina, já vai fazer manobras para retirar a placenta, e aí esquece que pode haver uma gravidez gemelar. Então, você tem que avaliar esse paciente com muito cuidado, porque infelizmente, alguns pacientes não fazem pré-natal, e isso pode ocorrer de ter uma gravidez gemelar. Então, como é que seria o esquema de ocitocina na cesariana? Bem, o esquema da ocitocina na cesariana, ele pode ser também intramuscular, sem problema nenhum, tá? Se você for optar por uma dose intravenosa, quer dizer, você já está com o paciente com a veia pega, porque essa paciente está sobre anestesia, ou anestesia peridural, ou raquianestesia, ou quem sabe anestesia geral, você pode utilizar a via intravenosa. Tá? Então, se você optar por uma via intravenosa, você vai fazer 5 unidades de fusão lenta em 3 minutos. Então, o anestesista vai lá e vai injetando vagarosamente, após a saída do concepto, essa ocitocina. E vai fazer uma manutenção dessa ocitocina com 20 unidades no soro, tá? Um soro fisiológico a 0,9%, você pega 125 ml de soro e fica utilizando durante 4 a 12 horas, tá? Então, você pode realizar isso. E você pode utilizar a regra de 3, ocitocina em 3 unidades em 30 segundos, aguarda mais 30 minutos e faz a dose de manutenção ou faz uma bomba de infusão. Isso vai depender de cada situação. Normalmente, a gente utiliza a ocitocina intravenosa 3 minutos, depois a gente coloca 20 unidades de ocitocina no soro, deixa pingando vagarosamente por 4 a 12 horas. Essa paciente que é submetida à operação cesariana, que é submetida à raquianestesia, ela vai ter que ficar em observação, tá? Durante um período de 12 horas. Esse período de 12 horas é numa sala especializada, que é na sala de pós-operatório. 12 horas o paciente fica sob observação. Uma outra coisa importante, o secundamento, que é o terceiro período do parto. Tá? Quando você pega no livro e fala sobre o secundamento, ele diz o seguinte, bem, o secundamento ele vai durar mais ou menos em torno de 20 minutos a 30 minutos, mas tem que haver a intervenção do tocólogo, ou seja, o obstetra ele vai intervir, ele vai auxiliar a retirar essa placenta com o objetivo de evitar a hemorragia. Então, há uma grande pergunta que eu faço a mim mesmo em relação a isso. Vamos tracionar o cordão umbilical? Vamos fazer tração do cordão umbilical? O que eu vejo são pessoas utilizando técnicas totalmente erradas, onde enrola o cordão umbilical na pinça, e depois ele fica fazendo um giro. Isso não existe, essa manobra não existe. Então, quer dizer, eu não sei quem foi que ensinou essa manobra. Pegar o cordão umbilical, pinçar, rodar e ficar lá fazendo essa rotação. Isso não existe, essa manobra não existe em livro nenhum. Mas a tração do cordão umbilical, ela está sendo preconizada para facilitar o secundamento. Então, existe essa tração umbilical, é a grande pergunta que se faz, né? Eu faço também. Ele é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, tracionar o cordão umbilical. Qual seria a força de tração? Esse que é o problema. A força de tração seria basicamente o seguinte, é a força da gravidade. Ou seja, como a paciente ela é bípede, se ela estivesse em pé, a força da gravidade é a tração que você vai fazer no cordão. Então, você tem que tomar muito cuidado com a força que você vai fazer. Tá? Eu sou relativamente contra isso, mas a Organização Mundial de Saúde diz que é assim, mas eu sou contra, eu posso falar a minha opinião. Tá? Então, é um componente de manejo ativo do terceiro período do parto. Realmente, é um componente ativo do terceiro período do parto. Você vai ter que auxiliar esse secundamento para não ter a hemorragia pós-parto. Então, é importante isso. Tá? Então, ele visa reduzir o terceiro período do parto, tá? Para evitar a necessidade de extração da placenta.
Muitas das vezes, aquela placenta fica retida e você vai ter que refazer uma extração manual de placenta, que é um procedimento extremamente complicado e difícil. O paciente tem que ser submetido à anestesia, tá? Para retirar. Nunca fazer extração manual de placenta no paciente sem anestesia, porque isso dá choque neurogênico. Então, você vai fazer extração manual de placenta, é um procedimento difícil. Normalmente, sua mão tem que entrar quase toda dentro da cavidade uterina. Então, é um procedimento difícil. E para você reduzir isso, você tem que fazer o quê? Tem que fazer uma fase ativa no momento da extração da placenta. Existem manobras, não necessariamente extração de cordão. Eu vou falar isso para vocês. Tá? Mas nunca substituir a profilaxia da ocitocina. Em hipótese nenhuma, substituir a profilaxia da ocitocina. Então, existe uma manobra, que é chamada manobra de Andrews, né? que objetiva de que forma? Você vai no pubis, empurra o pubis e faz uma leve tração no cordão umbilical. Ela é muito parecida com o procedimento de Harvey. O procedimento de Harvey, quando você vai com as duas mãos, empurra o pubis, o útero para cima, e com isso você leva esse útero para cima, facilitando o quê? O deslocamento da placenta. E a partir do momento que você empurra o útero para cima, você sente que o cordão umbilical sobe e você suavemente dá uma tração nesse cordão, e se a placenta estiver vindo, você continua fazendo esse procedimento. Mas você pode fazer a manobra de Brand-Anderson. Para evitar o quê? Inversão uterina. Porque se você tracionar o cordão, o que vai acontecer? Se esse útero tiver com pouca contratividade, ele vai fazer isso aqui. Ele vai fazer uma inversão uterina. E a inversão uterina leva ao choque neurogênico, seguindo depois do choque hemorrágico, o choque hipovolêmico. Tá? Então, temos que tomar muito cuidado em tracionar o cordão. Então, tem que tomar cuidado em tracionar o cordão. A Organização Mundial de Saúde acha que é interessante, a FIGO acha que é interessante, mas a tração de cordão tem que ser através desta manobra aí, onde você traciona e empurra o útero com o objetivo de quê? Evitar a inversão uterina. Tá? Então, é uma manobra que pode ser realizada, apesar de eu preferir o procedimento de Harvey, onde você empurra e aí você facilita, você vê que o cordão está vindo mais fácil, e aí você vai e retira o cordão, e depois você vai realizar a manobra de Jacot-Dublin, que é aquela onde você roda a placenta para evitar a membrana. Tá? Então, essa tração controlada do cordão, ela vai exigir o quê? Ela vai exigir um profissional treinado. Se você não for treinado, não faça isso. Tá? Não faça. Tá? E outra coisa importante, não fica massageando o fundo uterino. Tá? Não ficar apertando o fundo uterino. Não há necessidade disso. Tá? Não fique massageando o fundo uterino, porque a saída da placenta é um processo fisiológico. A gente apenas vai abreviar essa saída da placenta, apenas abreviar. E com isso a gente tem uma melhora nesse terceiro período do parto. Tá? O clampeamento do cordão. Quando a gente vai realizar o clampeamento do cordão? Bem, a gente sabe que existe na pediatria algo chamado o minuto de ouro. Ou seja, você sai o concepto nasce, e aí você vai avaliar as condições, juntamente com o pediatra que vai avaliar as condições, para a gente saber o momento ideal de clampear o cordão. Então, a gente vai ter uma classificação da seguinte maneira: clampeamento precoce do cordão, que vai ser realizado por menos de 1 minuto após o nascimento. Normalmente são aqueles conceptos que nascem com uma baixa de oxigênio, ou seja, com um apigar baixo. Então, você vai clampear e entregar para o pediatra. Tá? Então, esse é chamado o clampeamento precoce do cordão umbilical. Tá? Existe o clampeamento oportuno, que é o clampeamento tardio, 1 minuto após a parada da pulsação. Né? Nós temos observado que muitas das vezes o concepto sai, ele está clinicamente muito bem, e há uma angústia de você pinçar o cordão e entregar. Não, calma, tem que ficar calmo. O clampeamento oportuno é importante, então a gente tem que ficar calmo nessa hora, se ele está chorando, se ele está bem, se ele está rosadinho, acalma um pouquinho, aguarda e depois você vai clampear o cordão. Obviamente, se tiver alguma hemorragia, juntamente com a saída do concepto, é óbvio que você vai clampear o cordão também. Tá? Então,
Qual é o diagnóstico da estimativa de perda sanguínea? A gente já falei para vocês várias vezes na nossa graduação, mas é sempre importante isso, e é difícil a gente saber quanto perde de sangue. Existem algumas técnicas para você saber isso. Então, a perda de sangue, ela no parto vaginal, ela é mais ou menos em torno de 500 ml de sangue. Então, existe várias técnicas para você observar, né? Você tem uma situação que é você observar a perda de sangue no ramp, onde tem ali um local onde sai o líquido amniótico que vai cair, para ele não cair no chão, ele cai dentro de uma vasilha, você vai observar ali também o sangramento, e na cesariana, onde você vai observar aonde você tem a perda de sangue até de 1 litro. Se você tiver maior de 500 ml no parto normal ou maior de que 1 litro na cesariana, essa paciente ela está com hemorragia pós-parto. Então, a gente tem que observar. Na cesariana, primeiro, se você não tiver aspirador, você vê quantas compressas você utilizou. E essa compressa, ela ficar sendo descartada, tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que observar se a compressa vai muito suja, para você poder calcular essa perda de sangue. Tá? E um outro conceito é qualquer perda de sangue que pode causar instabilidade hemodinâmica. Então, aquilo que eu falei, se o paciente é anemiado, se ele perde uma pequena quantidade de sangue, ele fica hemodinamicamente estabilizado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque isso pode causar alguma alteração para o nosso paciente. Tá? Então, ou ainda, a perda de sangue cumulativa, mais de 1 litro em 24 horas em qualquer parto. Isso aí é o problema que a gente pode apresentar. Então, a estimativa de perda de sangue, sinais clínicos e grau de choque. O que nós vamos observar? Então, a estimativa de perda de sangue, o nível de consciência, a perfusão do paciente, o pulso, a pressão arterial, o grau de choque e a necessidade ou não de transfusão sanguínea. Então, quando você tem uma estimativa de perda de sangue de 500 a 1 litro, você perde estimativamente 10 a 15% de sangue. A consciência do paciente é normal, a sua perfusão é normal, o seu pulso vai de 60 a 90 batimentos por minuto, tá? Sua pressão arterial sistólica é acima de 90, tá? O grau de choque ele está compensado e normalmente não há necessidade de utilização de quê? Não há necessidade da utilização de transfusão sanguínea. Tá? Ele tem uma perda sanguínea entre 1.000 a 1.500, então ele vai perder entre 16 a 25% de sangue, tá? O nível de consciência normalmente pode ser normal ou ele pode ter agitado. A sua perfusão, ele tem uma palidez, tá? Seu pulso, ele pode estar entre 91 e 100. Sua pressão sistólica está entre 80 e 90. O grau de choque é leve, há uma possibilidade de transfusão de sangue, tá? Agora, quando ele perde entre 1.500 a 2.000 ml de sangue, ele fica entre 25% a 35% de perda sanguínea. Esse paciente estará extremamente agitado, ele tem uma palidez, uma frieza e sudorese. O seu pulso está acima de 100 e 120, tá? Sua pressão arterial está entre 70 e 79, o grau de choque é moderado e usualmente você vai requerer a transfusão sanguínea. Tá? E quando você perde mais de 2 litros de sangue, 35%. Tá? Então, o paciente vai estar letárgico, vai estar inconsciente, ele vai estar pálido, com frieza, sudorese, perfusão capilar menor do que 3 segundos, tá? O pulso vai estar acima de 120, a pressão arterial sistólica abaixo de 70, o grau de choque é grave, tá? E possível transfusão de sangue maciça. Quando a gente fala transfusão de sangue maciça, não é pura e simplesmente ficar passando concentrado de hemácia, tá? Então, o que nós vamos observar é que o pior critério clínico é que define o grau do choque. Então, qual é o pior critério clínico que você vai ter? É que ele vai definir o grau do choque. Tá? Porque as pacientes gestantes, ela tem uma modificação do organismo materno extremamente diferenciada de uma mulher não grávida. Ela é vasodilatada, ela tem uma pressão arterial mais baixa, ela tem uma pulsação maior, enfim, você tem que tomar muito cuidado
em diferenciar uma paciente choque na obstetrícia para uma paciente choque não obstétrica, uma paciente que não está grávida. Então, a obstetrícia, a paciente se adapta muito fácil. Então, quando você perde sangue, ela se adapta. E aí, se ela perde mais um pouquinho de sangue, o que acontece? Ela vai entrar em choque. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque ela está extremamente compensada à custa das modificações do seu organismo. Ela tem aumento do débito cardíaco, ela tem aumento da sua pulsação. Então, isso tem que ser observado também. A modificação do organismo materno é um fator que pode levar a essas situações. Tá? Então, os métodos clínicos para você avaliar esse paciente. Então, você vai fazer esse método clínico para você avaliar o choque. É a frequência cardíaca sobre o quê? A pressão arterial sistólica. Então, é a frequência cardíaca sobre a pressão arterial sistólica. Tá? Então, se ela tiver maior ou igual a 0,9, a gente tem um sério problema. Isso reflete as adaptações cardiovasculares maternas nas pacientes com hemorragia pós-parto. Então, se o índice de choque for maior ou igual a 9, associa-se à possibilidade da transfusão sanguínea maciça. Tá? Então, transfusão sanguínea maciça não é apenas concentrado de hemácia. Vamos observar isso. Tá? Então, o índice de choque no paciente com hemorragia. Então, a gente vai ver que está maior ou igual a 0,9, risco de transfusão. Então, hemotransfusão e transferência desse paciente para uma unidade onde a gente possa observar esse paciente melhor. Tá? Se for maior ou igual a 1,4, necessidade de terapia agressiva com urgência, abordagem agressiva imediata e abrir protocolo de transfusão maciça para esse paciente. Se tiver acima de 1,7, alto risco de resultados adversos para esse paciente, abordagem agressiva imediata, abrir protocolo de transfusão maciça e solicitar vaga na unidade de terapia intensiva. Então, é uma conta simples que você pode fazer, tá? É uma conta simples, é a frequência cardíaca sobre pressão arterial, e aí você vai observar esse índice de choque. E com esse índice de choque, você vai tomar a sua decisão. Tá? Então, os manejos medicamentosos. Então, quer dizer, você está diante de uma hemorragia pós-parto. Sim, estou. E aí, quais são os manejos que você vai realizar através dos manejos medicamentosos? Primeira coisa importante, o tratamento com ocitocina e as suas considerações. Então, vamos lá. A ocitocina sempre é a dose de escolha para a hemorragia pós-parto. Sempre utilizar a ocitocina para a hemorragia pós-parto. Ela é utilizada na dose intramuscular para profilaxia, mas também ela é a primeira substância onde vai escolher para o tratamento da hemorragia pós-parto. Tá? Então, a via de infusão de preferência é a via intravenosa. Tá? Está endovenoso, mas é intravenoso. Então, está escrito ali, mas é intravenoso. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa importante, sempre é uma equipe multidisciplinar. Hemorragia pós-parto, nunca você tem que estar sozinho, nunca. Chama ajuda. Eu vou mostrar isso depois para vocês no final. Sempre chama ajuda, não fica sozinho. Tá? Não é para você ficar sozinho, porque você vai pegar uma veia no braço direito e vai colocar ocitocina. E na outra veia você vai pegar o braço esquerdo e vai expandir esse paciente. Então, você precisa de 2 pessoas para pegar a veia. Precisa de uma pessoa para pegar o medicamento. Precisa de uma pessoa para avisar. Olha só, leva esse material para uma prova cruzada para o banco de sangue. Então, nunca fazer esse procedimento sozinho, sempre com uma equipe multidisciplinar. E as enfermeiras estão treinadas também para ajudar os pacientes com hemorragia pós-parto. Tá? Você pode fazer uma infusão contínua com bomba de infusão, que é recomendado você utilizar bomba de infusão de ocitocina. Tá? Se você não tiver bomba de infusão na hora, você coloca 10, 20 unidades no soro e abre. Tá? Do outro lado, você vai expandindo o paciente com ringa, lactato. Do outro lado, soro fisiológico. Prepara a equipe para transfusão de sangue ou para outros procedimentos que possam ser necessários. O que é importante, você tem basicamente 1 hora para resolver esse problema. Ou seja, uma atitude agressiva ou não. A gente vai mostrar isso aqui para vocês em relação a essa situação. Tá? Então, evitar infusões rápidas com menos de 30 segundos, quer dizer, você vai colocar no soro, vai abrir o soro, ela vai gotejando gradativamente, tá? Você tem
alguns efeitos adversos relevantes, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele pode bloquear rim. Tá? Uma outra coisa importante é o fenômeno da dessensibilização, tá? Atende à necessidade precoce de uterotônico de segunda linha, ou seja, após trabalho de parto, especialmente se indução. Quer dizer, o que está acontecendo é a utilização de ocitocina no trabalho de parto. Essa utilização de ocitocina no trabalho de parto, ele vai levar ao útero não responder, muitas das vezes, quando há hemorragia pós-parto, porque você usou ocitocina durante 5, 6, 7 horas no trabalho de parto, principalmente nos partos induzidos. Indução tem que ser um parto onde há indicação da indução, e a indução do parto não se começa com ocitocina, e sim com misoprostol, e depois que o paciente entra em trabalho de parto, você vai ver a contratilidade uterina. Se ela estiver normal, você não vai interferir, tá? É aquilo que eu falei no começo, você usar métodos que hoje não são mais utilizados, que é a ocitocina em todo o paciente, ruptura da bolsa das águas em todo o paciente, trabalho de parto. Não se faz mais isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, se você induzir o parto com misoprostol e essa paciente depois teve que usar ocitocina, porque a contratilidade uterina não foi boa, aí sim você pode ter um sério problema se ela fizer uma hemorragia pós-parto. Mas não foi porque você interviu, e sim por necessidade. É uma coisa totalmente diferente. Tá? E aí, não confundir o tratamento com profilaxia. Profilaxia todos os pacientes vão fazer. Tratamento é tratamento. Você vai tratar a hemorragia pós-parto. Profilaxia é com 10 unidades de ocitocina intramuscular. Tratamento não. Tratamento é com ocitocina intravenosa. Tá? Então, ação pode utilizar os derivados da ergotamina, que é a metil-ergonovina. O nome comercial, ultimamente, era Metergin, não sei nem se existe no mercado. Tá? Ele atua no músculo liso, aumentando o tônus uterino, tá? O tônus basal. Ele tem a frequência e amplitude das contrações rítmicas, eles são extremamente, são contrações muito fortes, tá? Essas contrações são fortes. Então, ele tem uma necessidade de você... É uma droga de segunda linha, mas é uma droga de segunda linha para as hemorragias. Era utilizado muito na minha época de começo da obstetrícia. A paciente nascia o concepto, saía a placenta, se usava metil-ergonovina em todas as pacientes. Hoje é ocitocina. Tá? Então, o início de ação intramuscular de 2 a 5 minutos, o intravenoso é de 30 a 60 segundos. Aplicou, ele vai utilizar. Ele tem um pico de ação de 20 minutos e uma meia-vida de 30 minutos a 3 horas. Então, a gente tem que observar esse paciente para saber se vai haver necessidade ou não de utilizar uma outra substância. Tá? Uma outra substância que a gente também pode utilizar é a terceira situação, é a terceira droga que a gente pode utilizar, é o misoprostol, tá? Vulgarmente conhecido no nome comercial Citotec. Misoprostol é uma prostaglandina, tá? Ele é análogo à prostaglandina sintética, a prostaglandina E1, tá? Você pode utilizar por via oral, mas muitas das vezes essa paciente pode estar sudoreica, ela pode estar em perda da sua consciência, e você não ter capacidade de fazer ela ingerir esse comprimido, então você pode fazer por via transretal. A via transretal é a mais utilizada, tá? Apesar que pode ser feito por via oral, você faz pela via transretal, tá? Você tem pela via oral um início de ação de 7 a 11 minutos, um pico de 20 a 30 minutos, uma duração de 2 a 3 horas. Já por via retal, essa ação vai de 15 a 20 minutos, um pico de 60 minutos e uma duração de 1 a 4 horas. Então, normalmente, você pode fazer misoprostol transretal, que se o paciente estiver muito espoliado, você não dá para você fazer por via oral, e hoje a grande maioria faz por via transretal, sim. Tá? E o ácido tramoxifeno, tá? Então, ele tem uma ação antifibrinolítico, derivado da sua formação, ele é reversível, então ele é uma substância que também deve ser utilizada. Então, toda paciente com hemorragia pós-parto vai utilizar o ácido tramoxifeno. É o famoso Transamin, tá? Transamin, é o Transamin que é o nome comercial, é o nome fantasia. Né? Hoje a gente basicamente não utiliza mais a medicação através do nome fantasia, então através do sal.
Então, é o ácido tamoxifênico que é importante você utilizar. Você vai usar 1 grama intravenosa em 10 minutos. Então, vai utilizar 1 grama intravenosa em 10 minutos. É básico em paciente com hemorragia pós-parto você utilizar essa substância, essa droga, todos os pacientes vão utilizar. Tá? Então, você vai, se persistir o sangramento após 30 minutos a primeira dose, você vai repetir essa segunda dose, tá? E se porventura essa paciente apresentar após 24 horas outra hemorragia, uma hemorragia, você pode repetir também essa substância. Então, é importante a utilização do ácido tamoxifênico, tá? 1 grama intravenosa em 10 minutos, lento, você vai utilizar lento e vai observar os pacientes, porque ele pode ter um tipo de situação, tá? Então, ele é recomendado a todo paciente que tem hemorragia pós-parto. Diagnosticou hemorragia pós-parto, ácido tamoxifênico em todos os pacientes, tá? Tá, mas está respondendo bem a ocitocina. Tem que utilizar o ácido tamoxifênico, sim, porque é importante para nosso paciente. Então, como eu te disse, a administração é lenta, intravenosa em 10 minutos. Tá? Ele tem alguns efeitos colaterais, você tem que tomar cuidado. O paciente tem náusea, pode vomitar, você tem que botar o paciente de lado. Ela pode fazer uma hipotensão, quer dizer, ela pode estar hipotensa e fazer hipotensão, diarreia, distúrbio visual, trombose renal e trombose retiniana. Então, tem que tomar cuidado com essa substância, por isso que é intravenoso, bem lento, e você vai observando o paciente durante esse processo que você está utilizando essa droga. Tá? E aí, você usou tudo que você poderia. Você fez a profilaxia, o paciente saiu a placenta, o paciente começou a sangrar, você usou ocitocina intravenosa, a ocitocina intravenosa não funcionou. Você entrou com a metilregonovina não funcionou. Por isso que aqui é negócio. A primeira hora, você utilizou o ácido tamoxifênico, você utilizou o misoprostol e não respondeu. Então, olha só o tempo que você está, o manejo desse paciente. E aí, a partir do momento que não está respondendo, você vai para o manejo invasivo. Existe o manejo invasivo não cirúrgico. Tá? Qual seria o manejo invasivo não cirúrgico? Uma compressão uterina bimanual. Você vai entrar com o punho cerrado dentro do canal vaginal e vai apertar o útero. E você vai ficar segurando. Tá? E você é uma manobra que se realiza. Essa manobra é importante para parar o sangramento, para o útero contrair. Não fica fazendo massagenzinha, não. Você tem que entrar com a mão dentro e apertar mesmo. Tá? O paciente vai sentir dor. Bem, o paciente ele vai estar em choque. Então, você vai ter que tomar uma atitude heróica, no caso, para parar esse sangramento. Não tem jeito. Tá? Então, essa compressão uterina ela é bimanual. Tá? É a primeira manobra para a atonia uterina. Tá? Não é hipotonia, é atonia. O útero não está contraindo, ele está amolecido. Você aperta, sai com água. Você vai apertando, ele sai com água, depois ele sobe de novo. Você aperta, isso. Não é isso, não. Você vai fazer a primeira manobra da atonia uterina. Compressão do útero, introduzir sua mão dentro do canal vaginal e comprimir. Tá? Sempre esvaziando a bexiga antes. Mas aquilo que eu falei da equipe multidisciplinar, o paciente está com hemorragia, está sangrando, você não pega a veia, outro pega ocitocina, outro vai pegar, faz prova cruzada, um passa a sonda, tá? E o outro faz a manobra. Então, é assim que você vai ter que agir com o paciente, né? E iniciar uterotônicos imediatamente, e o objetivo é controlar a hemorragia pós-parto, essa manobra de Hamilton. Então, é uma manobra basicamente heróica no objetivo de você parar o sangramento. E muitas das vezes se você estiver sozinho, você está sangrando, faz essa manobra e chama ajuda. Ajuda é importantíssima, sempre com a equipe multidisciplinar. Mas é uma manobra que você pode fazer para depois começar a utilizar os uterotônicos se porventura estiver sozinho. Se não responder a sua medicação, você faz isso e vai tomar uma outra decisão. Então, quais seriam as outras decisões que você pode tomar? Primeiro, um balão de tamponamento intrauterino. Você coloca uma sonda vesical e essa sonda vesical enche de água. E você vai expandir. E quando você vai expandir, você vai comprimir aqueles vasos que estavam irrigando a placenta. Então, com isso, você vai ganhar tempo. Que tempo é esse? Você vai ganhar tempo para, pura e simplesmente, tomar outra decisão. Se parar o sangramento, você deixa lá o tamponamento. Parou o sangramento, deixa o tamponamento, o paciente compensou, fez a transfusão de sangue, usou os
uterotônicos, utilizou essas substâncias, e aí você vai observar o paciente. Se porventura essa paciente, esse balão de tamponamento, então quais são as suas principais indicações, né? Falha no tratamento medicamentoso da atonia. No caso da placenta prévia, principalmente placenta prévia, onde há acretismo placentário, uma das causas principais de acretismo placentário é a placenta prévia. Tá? Então, essa placenta prévia tem que ser diagnosticada com muita antecedência, é importante isso, ela tem que ser diagnosticada com muita antecedência, porque é fundamental você estar preparado para a hemorragia pós-parto em paciente com placenta prévia. Então, eu fiz diagnóstico de placenta prévia, fechei o diagnóstico na 28ª semana, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar a placenta acreta. Por quê? Porque é uma complicação. Então, essa complicação pode levar à hemorragia. Então, eu já vou estar preparado para essa hemorragia. Então, eu já vou, na hora do parto, saber que essa paciente tem um grande risco de fazer uma hemorragia pós-parto. Então, eu vou me precaver. Me precaver de que forma? Já preparando sangue e já me preparando para um possível procedimento cirúrgico mais acentuado. Tá? Então, o objetivo é o controle transitório, quer dizer, para você realizar um outro procedimento ou um definitivo, pode dar certo. Deu certo, parou. Se não parou, você vai utilizar de outra forma. O tempo de uso, no máximo 24 horas. Por quê? Porque é foco de entrada de germes. Então, se você vai colocar uma sonda vesical, encher o balão dentro da cavidade, você vai estar pura e simplesmente fazendo o quê? Você vai estar levando germes oportunistas, podendo levar no futuro uma endometrite. Então, é importante que você faça essa observação. Ele pode ser transitório, mas tem que ficar no máximo 24 horas. Tá? Então, você vai ter as considerações, que é a infusão de uterotônicos e fazer antibiótico terapia profilática. Normalmente, você faz a cefazolina, que é um medicamento de escolha para obstetrícia, né? Retirar em local apropriado e monitorar o paciente, quer dizer, você está com aquele balão, você vai levar essa paciente ao centro cirúrgico ou próximo ao centro cirúrgico, tá? Uma sala, pode ser uma sala de parto dentro da unidade de obstetrícia, você vai tirar o balão e vai observar, porque você pode tirar o balão e ela voltar a ter hemorragia de novo, e aí você vai ter que tomar uma atitude mais acentuada, tá? E pode ser inserido numa operação cesariana. Ele pode ser inserido numa operação cesariana, você puxa por baixo e coloca depois o balão e tira. Há essa possibilidade também. Você pode inserir na operação cesariana ou pode até inserir na cicatriz do útero, sutura, depois você puxa sem problema nenhum. Tá? Então, no manejo cirúrgico, então aqui já vai partir para o quê? Olha só, olha o tempo que você vai estar tendo. Primeiro, você faz a profilaxia, não respondeu. Você vai fazer ocitocina intravenosa, não respondeu. Você vai fazer metilhergonovina, não respondeu. Você vai fazer misoprostol, não respondeu. Você vai fazer manobra de Hunt. Então, segurou, não tá respondendo. Tentou o balão, não respondeu. Olha só, o tempo que você está levando com esse paciente. Então, você tem que ter a capacidade de observação. Sangrando muito, está sangrando muito, está sangrando muito. Então, eu vou tentar um manejo cirúrgico agora. Então, é laparotomia, vai abrir a barriga do paciente, não tem jeito. Tá? Então, as hemorragias puerperais, ela tem o chamado 4Ts. O primeiro T é o tônus uterino, é a atonia uterina, é 70% dos casos. O útero não contrai de jeito nenhum. Tá? Então, é 70% dos casos. Trauma. Qual seria o trauma? Laceração do trajeto. Um parto normal pode romper um útero. Tá? Então, é laceração do trajeto. É uma ruptura uterina. Então, isso leva a quê? A uma observação melhor. O acretismo placentário, em 10% dos casos. Eu já tive casos de acretismo placentário. É muito complicado. O paciente não para de sangrar, você faz de tudo, ela não para de sangrar. E aí você vai ter que partir para uma cirurgia mais sofisticada. Tá? E relação ao uso de anticoagulante, a trombina, quer dizer, você utiliza anticoagulante que o paciente necessita, o Clexane, que é um anticoagulante, ela necessita, porque ela tem história de trombose nas outras gestações, você usa e ela pode fazer hemorragia pós-parto, mas é só 1% dos casos. A grande maioria é o tônus uterino, é a atonia uterina. O útero não contrai, e aí 70% dos casos, e laceração do trajeto,
trauma, observar se houve ruptura uterina. Então, não, ruptura uterina, o feto cai na cavidade. Já vi paciente com ruptura uterina em que o feto nasceu por via baixa e ela estava com o útero roto. E ela sangrou, tá? E o útero estava mole. A gente comprimia, mole, distorcia, não respondia, abrimos e ele estava com uma ruptura do útero. E ela era pós-parto por via baixa. E vi também, não foi só uma vez, 2, 3, 4 vezes, o paciente nasce e de repente choca. E você, o útero, cadê o útero? Rompeu o útero, lacerou. Então, é um procedimento cirúrgico aqui também. Tá? Então, tratamento cirúrgico que a gente pode realizar. As ligaduras vasculares, para tentar ver. Não é fácil, para você fazer ligadura vascular não é fácil, principalmente quando você entra dentro de reto peritônio, tá? Ligar hipogástrica não é fácil, tá? Sutura e hemostasia, se tiver alguma laceração, tá? Tentar embolizar vasos pélvicos também não é disponível assim para a gente. Esterectomia puerperal é uma grande arma que a gente tem. Infelizmente, já esterectomizei muita paciente, até paciente primípara de 17, 18 anos, já foram esterectomizados porque não parava de sangrar, chocou, não tem jeito, tentamos de tudo, a gente não consegue, a gente tem só 1 hora para resolver o problema, e chega uma hora que você não tem o que fazer. Não, eu vou tirar o útero, eu vou salvar a vida desse paciente. E aí você vai e faz uma esterectomia puerperal, normalmente uma esterectomia subtotal. O grande problema é quando há uma placenta creta, e essa placenta creta gruda no colo, e aí não para de sangrar, você tem que fazer uma esterectomia total. E esterectomia total em obstetrícia é muito difícil, e o risco de você fazer uma fístula é muito grande, tá? E cirurgia de controle de danos. Então, qual é o dano que aquele paciente teve, porque vamos lá tentar controlar. Tá? Essas são suturas, né? Tem a sutura de Bellint, tem a sutura de Raman, tem a sutura de Show. Então, normalmente a gente tenta um Bellint, tá? Bellint você faz uma sutura com o objetivo de parar o sangramento, e muitas das vezes funciona. Então, por exemplo, descolamento prematuro de placenta. Já vi pacientes com útero basicamente atônico e não estava responsivo a nada. Pensamos em esterectomia, fizemos uma cirurgia de Bellint e deu certo. Deu certo, a gente conseguiu preservar o útero. Então, o importante é a gente saber quem é esse paciente, quantos filhos esse paciente teve. Se tem um descolamento de placenta, por exemplo, o paciente é uma primípara. Né? Você vai partir para uma esterectomia, aí tem que pensar. Se a cirurgia de Bellint der certo, tudo bem. Se não, não tem jeito. Tá? Se não, não tem jeito. Vai perder o útero. Não tem jeito mesmo. Né? A esterectomia, aquilo que eu falei, é uma esterectomia, no caso, a subtotal, ela é uma esterectomia mais rápida, tá? Ela é uma esterectomia que você preserva o colo uterino, tá? Porque ela é por rapidez. A esterectomia total é possível, mas à custa das modificações do organismo materno, de ureter, bexiga, enfim, é complicado você fazer uma esterectomia total. Mas, em casos de acretismo placentário, há esta possibilidade. Você vai fazer uma esterectomia subtotal ou uma esterectomia total, e lembrando que a possibilidade de uma fístula é muito grande. Tá? Então, a esterectomia, ela determina a morbidade importante e associar-se a uma perda adicional de 2 a 3 litros. Então, quer dizer, o paciente vai fazendo transfusão maciça e você vai operando. Você imagina o estresse que é isso. Você fez tudo que você tinha que fazer e, no final, você vai acabar fazendo uma esterectomia. Então, é uma coisa complicada. E ela vai perder sangue, porque você vai incisar a pele, você vai entrar dentro de cavidade, você vai ligar vaso. Então, a transfusão maciça é importante nessa hora, não é só concentrado de hemácia, você vai ter que fazer plasma, enfim, todos os derivados que você vai ter que fazer para esse paciente, plaqueta, com o objetivo de coibir o sangramento. Então, é um processo extremamente complicado, difícil, e você não pode demorar. Você tem que tomar as decisões. As decisões, às vezes, não, vamos esperar mais um pouquinho. Não, não tem que esperar, não. Se você acha que não vai dar certo, é melhor você tomar uma decisão mais radical, porque isso vai salvar a vida do paciente. Antes de tirar um útero do que perder um paciente. Tá? Então, normalmente, ela é a última etapa da abordagem terapêutica.
Então, quando indicada, não atrase a sua realização. Não fica pensando, não, peraí, vamos esperar, não, vamos tentar. Não, parou de sangrar, não. Não faça isso, não. Se você achar que não está dando certo, parte para esterectomia, porque a sua experiência é fundamental. Então, a experiência de vida que você tem no dia a dia dentro de uma maternidade, de perda sanguínea, de hemorragia pós-parto, de hemorragia que ocorre no paciente, você tem que tomar, muitas das vezes, decisões difíceis, mas importantes. Você nunca pode atrasar a sua decisão. Isso é fundamental. Não atrase a decisão. Se tiver que tomar essa decisão, tome a decisão. Tá? Realize antes da paciente realizar uma coagulopatia. Então, não adianta você depois operar com o paciente com coagulopatia. Aí você não vai conseguir. Ela vai sangrar por tudo quanto é lado. Ela vai sangrar na veia que você pegou, ela vai sangrar na veia que você secou, ela vai sangrar na cicatriz cirúrgica, ela não para de sangrar. Então, não adianta. Tá? E, de preferência, o que eu falei, esterectomia subtotal. Tá? Então, a ressuscitação volêmica hemostática. Então, o que a gente tem que pensar? Primeiro, os mecanismos relacionados ao aumento de sangramento diante da infusão excessiva de cristalóide. Não pode ficar passando cristalóide o tempo todo, paciente precisa de cristalóide. Não pode. A gente tem que passar, sim, no começo. E depois a gente vai ver a hemorragia. Então, elevação da pressão arterial antes do controle cirúrgico da hemorragia, diluição dos fatores de coagulação, acidose e hipotermia. Então, esses são os problemas. Então, cuidado com essa quantidade de soro fisiológico, ringue, que você vai colocando no paciente, você acha que ele está estabilizado, mas não vai estar estabilizado. A transfusão de sangue vai ser necessária. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, e você ficar jogando cristalóide, achando que o paciente vai estabilizar, porque perda sanguínea não há outra forma de você recuperar um paciente a não ser transfusão de sangue. Tá? Então, a primeira coisa, não mais se repõe volume baseado na regra 3.1, não é isso, não mais realiza isso. Evitar o uso de coloides, né, que é o ringer lactato, então evitar essa situação. Utilizar cristalóide, se você usar aquecido, tá? E avaliar a resposta do paciente a cada 500 ml de cristalóides. Cuidado, grandes volumes de cristalóides pode associar-se a coagulopatia. Então, sempre avaliar hemotransfusão. Sempre avaliar hemotransfusão, sabe? Tem gente que reluta com isso, não vou transfundir. Não, sempre avaliar a hemotransfusão. A hemotransfusão tem que ser sempre avaliada. Se o paciente não está clinicamente bem, não vai ficar dando cristalóide para o paciente, tá? Não vai encher esse paciente com ringer lactato. Ringer lactato é uma emergência. Você coloca de um lado, coloca do outro, depois você tira e você vai ver se há necessidade ou não da sua utilização. Isso aí é só no caso do início. Depois não. Depois você tem que pensar sempre na avaliação de hemotransfusão. Sempre hemotransfusão. Infelizmente, a gente vê. Não vamos transfundir agora, não. Não, o paciente está clinicamente bem. Está clinicamente bem naquele momento. Mas lembrar sempre da modificação do organismo materno. Daqui a 10 minutos, 15 minutos, ela vai descompensar. E aí não vai adiantar mais nada. Então, tem que sempre pensar em transfusão de sangue. Tá? Então, você vai concentrado de hemácia, você vai melhorar a oxigenação tecidual, né? Somente nas hemorragias, volume de 250 a 30 ml, tá? Conteúdo de hemácia se tem pequena quantidade de plasma, então ele vai aumentar a hemoglobina em 1 a 1,5 gramas por diluição e o hematócrito de 3. Então, é importante isso, você pensar quanto você vai aumentar em relação à hemoglobina e o hematócrito. Você fez um exame agora. O exame falou, não, está tudo tranquilo. Daqui a 15 minutos você repete o exame e o paciente está com hemoglobina abaixo de 7 e com hematócrito abaixo de 20. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tá? Plasma fresco concentrado, está indicado. Quando você tem coagulação intravascular disseminada ou quando você vai fazer transfusão maciça. Então, plasma fresco concentrado para transfusão maciça, em volume de 180 a 200 ml. Então, você vai ter que utilizar também. Né? Ele vai ter fatores de coagulação, ele vai ter fibrinogênio, ele vai ter antitrombina 3. Então, é importantíssimo isso. E ele vai aumentar o fibrinogênio. O fibrinogênio é fundamental para a coagulação.
tá? Então, o fibrinogênio ele é fundamental. Então, plasma fresco congelado, né? Desculpa, concentrado, é congelado. Então, você vai utilizar o plasma fresco também, tá? E precipitado. Então, você tem que observar fibrinogênio. Transfusão maciça tem que fazer crio precipitado também. Então, ele vai de volume de 10 a 20 ml, tá? Então, você vai ter que observar se esse fibrinogênio está abaixo de 200 miligramas por diluição. Em transfusão maciça tem que fazer, não tem jeito, transfusão maciça tem que fazer. Ele tem vários fatores, fator de vamos lembrando, enfim, tem que aumentar o fibrinogênio, ele aumenta a cada 10 miligramas quando você usa de 10 a 20 ml, é fundamental a utilização dessas substâncias. Então, sempre transfusão maciça, você vai ter o quê? Concentrado de hemácia, plasma fresco concentrado e crio precipitado, você vai ter que utilizar. Tá? E concentrado de plaquetas. Então, também você vai ter concentrado de plaquetas. Tá? Então, você vai observar, se ele estiver sangrando muito e tiver inferior a 50 mil, você vai ter que pensar em utilização de concentrado de plaquetas, tá? Então, você vai usando concentrado de plaquetas em cada dosagem, em cada quantidade, desculpa, aí você vai utilizando e vai observando esse paciente gradativamente. Então, é muito importante também a gente utilizar os concentrados de plaqueta para esse paciente, tá? Então, a pergunta é, quando transfundir? Então, essa é a pergunta que a gente vai fazer. Quando transfundir? Então, quando transfundir? Dosagem de hemoglobina não pode ser um valor absoluto para você tomar decisão. Não é pela dosagem de hemoglobina que você vai decidir. Tá? O hematócrito não é um bom parâmetro para nortear a decisão de transfusão, uma vez que só começa a diminuir 1 a 2 horas após o início da hemorragia. Então, em hemorragias agudas, o paciente deve ser imediatamente transfundido quando apresentar sinais e sintomas clínicos. Então, a clínica ele é soberana. Não é o exame de sangue. Está normal agora, não tem problema. Não, é a clínica. A clínica é fundamental. Se tiver sinais, sintomas clínicos de choque, imediatamente começar a transfusão sanguínea. Então, isso é fundamental e importante. Então, cuidado com isso de hematócrito, hemoglobina, ficar ali. Não, porque o paciente ele vai já é hemodiluído, né? Então, quer dizer, você vai começar a hemodiluir ele mais ainda com cristalóide, cuidado com cristalóide, e aí você vai se basear no hematócrito, que não é um bom parâmetro para transfusão, e sim sinais clínicos são pacientes. Então, é a indicação baseada na clínica. Então, você tem que observar a clínica. Não, eu vou transfundir sangue nesse paciente. Mas ele está bem clinicamente agora. Daqui a 5 minutos ele vai descompensar. Mas o exame... Não. O embasamento é um embasamento clínico. Você tem que observar o embasamento clínico desse paciente. Avaliar o quê? Pressão arterial e avaliar o quê? O pulso do paciente e o nível de consciência do paciente. E não o exame laboratorial. Então, isso é fundamental. E aí você vai ter essa ressuscitação hemostática quando transfundir. Então, vai depender do grau do choque. Então, se você está compensado, tá? Com a perda sanguínea, aquilo que eu mostrei para vocês no começo, né? Em cada compensado, leve, moderado e grave, tá? Quando você está compensado, usualmente não vai necessitar. Se ele for leve, há uma grande possibilidade, tá? Quando ele é moderado, usualmente é exigido, e quando ele está em estado grave, transfusão maciça. Aqui é transfusão maciça. Tá? Grave é transfusão maciça. Então, toda aquela sequência que eu mostrei para vocês, vocês vão ter que utilizar transfusão maciça. Então, a gente tem que observar principalmente a clínica do paciente. É fundamental. Tá? Então, é o controle rígido do paciente. É você controlar esse paciente, você monitorar, ficar de olho, ficar o tempo todo do lado dele, colocar ele num suporte diferenciado. Se tiver uma enfermaria, tire da enfermaria, coloca ele no centro cirúrgico, tá? E vamos observar o paciente de uma forma mais adequada. Ou transferir esse paciente para o centro de tratamento intensivo, tá? Então, um dos piores critérios clínicos é que vai definir o grau do choque. Qual é o pior critério clínico? Vai definir o grau do choque. Então, o pior critério clínico que você tem define o grau de choque. Então, o que eu falei a clínica vai ser soberana. É esse momento que você vai ter que ter algo chamado experiência. Tá? Experiência a gente vai adquirindo no nosso dia a dia. Né?
Tá? Então, leve, moderado e grave, a possibilidade de você fazer transfusão é altíssima. Tá? Então, existem vários protocolos de transfusão que são variados. Tá? Então, a maioria extrapola os protocolos de trauma, enfim, a gente tem que utilizar esses protocolos. Né? Então, 6 concentrados de hemácia, 6 concentrados de plasma fresco e um pool de plaquetas, ou seja, 6 unidades. Então, isso você tem que ter na unidade hospitalar. Esse é o problema. Tá? Eu digo problema porque é muito difícil você ter plaqueta, sabe? Plasma fresco congelado a gente tem, eu não estou dizendo a gente, o hospital, mas plaqueta é complicado. Às vezes você tem que pedir em outro local, não só na nossa unidade, mas qualquer outra unidade, a gente sempre tem que ter um pool de plaquetas, mas ela tem uma durabilidade muito pequena e é complicado a gente manter isso. Mas se a gente começa a transfundir, a gente vai ter que necessitar de pelo menos 6 unidades de concentrado de hemácia, 6 unidades de concentrado de hemácia, 6 plasma fresco congelado e 6 unidades de plaqueta. Isso é um protocolo de transfusão, tá? Protocolo de transfusão. Tá? Então, esse protocolo de transfusão que a gente tem. Se você está diante de um paciente com uma perda sanguínea, não tem grupo sanguíneo fator H, 0 negativo. Começa com 2 unidades de hemácia, 0 negativo, sem prova cruzada. Transfunde o paciente. Tá? Quando você trabalha em pronto-socorro, trabalha em trauma, você pega muito isso. O paciente chega esfaqueado, baleado, trauma de acidente motomobilístico, em choque, a gente vai imediatamente 2 concentrados de hemácia, 0 negativo, e na obstetrícia também não fica atrás. Às vezes o paciente não tem prova cruzada, não tem tempo, você tem que correr para tentar salvar o paciente. Não. 0 negativo começa enquanto eles estão fazendo lá a prova cruzada, e aí você vai melhorando o quadro do paciente e, através de medicações ou através de procedimentos cirúrgicos, você vai tentar coibir esse sangramento para evitar que esse paciente vá a óbito. Tá? As pessoas se assustam, né? Essa foto é muito engraçada, porque olha assim, vai passar sem fazer prova cruzada? Sem fazer prova cruzada mesmo. Não tem jeito. Tá? Então, isso aí é uma determinação da Organização Pan-Americana. Se você tiver necessidade, imediatamente fazer a transfusão com o plasma. Tá? Então, quais são nossas metas? Primeiro, hemoglobina acima de 8 gramas por diluição. Fibrinogênio, ele tem que ficar entre 150 a 200 miligramas por diluição. Plaquetas maior que 50 mil. E tempo de protombina maior ou igual a 1,5. Então, é importante isso, você manter essa terapêutica no paciente. Se o paciente mantém estabilidade hemodinâmica pós-transfusão em geral, ou necessita de mais hemotransfusão, ou continua com forte sangramento ativo, ou ambos. Então, isso pode acontecer. Então, o que vai acontecer aqui em relação a esse paciente? Então, o sequenciamento do atendimento. Então, o sequenciamento do atendimento na hemorragia pós-parto. Aquilo que eu falei, a verbalização clara do diagnóstico. É hemorragia pós-parto? Chamar a equipe multidisciplinar. Chama estudante de medicina, chama enfermeira, chama anestesista, chama o cirurgião geral, chama quem tiver do lado. Chama todo mundo que você puder. Tá? Então, e comunicar ao paciente. Olha só, você está com sangramento, a gente vai ter que atuar aqui e comunicar familiar. Você sabe que é importantíssimo essa comunicação familiar em relação a uma possível transfusão de sangue. Tá? É complicado, mas é comunicação ao paciente. Tá? Então, hora dourada, não esquecer de evitar sempre hipotermia. 30 minutos, monitorização, acesso venoso, coleta de sangue, diagnóstico 3T, manejo médico e farmacológico. 30 minutos, monitorização invasiva, transfusão, balão endostático, laparotomia, ligadura de vasculares com sutura compressiva. Após 30 minutos, terectomia, transfusão e dano cirúrgico. Então, é uma sequência que você vai fazer. Então, você tem que ter aquela chamada hora de ouro. Então, essa hora de ouro é fundamental. E a hora passa rápido. Então, você tem que ser rápido. Não pode ficar
pensativo. Tive que tomar decisões algumas vezes na minha vida. Ah, não, espera mais um pouquinho. Falei, não vou esperar mais um pouquinho, não. Já era uma placenta acreta, paciente, segundo filho, sangrou, tentamos de tudo, não, eu vou abrir. Não, peraí, não, eu vou abrir e vou resolver. E depois, no estudo patológico, deu placenta, realmente uma placenta acreta, então não teve jeito mesmo, foi feito esterectomia no paciente. Tá? Então, aquela toda sequência que a gente tem, a relação à atonia uterina. Então, a massagem uterina bimanual, aquela manobra, tá? Ocitocina, metilergonovina, misoprostol, tá? Não esquecer a dose de manutenção, tá? As doses de manutenção e também o transamin, né? Que é o ácido araxônico. Então, usar o transamin também, misoprostol. Então, você vai fazendo. Ocitocina, sem resposta, metilgonovina, sem resposta, misoprostol, sem resposta, tratamento anti-choque pneumático, usar a bomba. Não teve resposta. Tamponamento uterino, não teve resposta. Sem resposta, laparotomia. Não tem jeito. Ou ligadura compressiva, ou estrutura compressiva, delinte, ou ligadura vascular, ou cirurgia de controle de danos. Então, não tem jeito de a gente fazer de outra forma. Tá? Então, nunca esquecer o ácido tramoxifânico. Então, nos traumas. Então, se for sutura de trauma, tá? Sutura de laceração, tá? Revisão de colo, então, revisão da cavidade vaginal. Não está sangrando, se você tiver o útero contraído, e aí você vai lá e vê se tem o quê? Laceração do trajeto. Ah, é rotina? Não. O Ministério da Saúde não preconiza, nem a Organização Mundial de Saúde não preconiza exame de rotina no canal vaginal para ver se tem laceração de colo, laceração do trajeto. Não é rotina, tá? Ver presença de hematoma, avaliação, exploração cirúrgica, toque vaginal, revisão cuidadosa no pós-parto operatório, então hemostasia, sempre não ter pressa de operar, olhar se está sangrando, se não está sangrando. Na ruptura uterina, conforme falei, laparotomia, requer ver qual é o segmento que está lacerado, né? Se há possibilidade de sutura, existem várias técnicas, mas eu não vou entrar em detalhes sobre técnica, mas a gente tem que observar isso, né? A inversão uterina aguda, quer dizer, inversão uterina aguda significa você tracionar o cordão umbilical sem fazer aquela manobra de Andrews, tá? Então você vai, traciona o cordão, o útero inverte. Então você vai imediatamente fazer o quê? Manobra de táxi. O que é? Você vai introduzir seu braço, vai introduzir o útero para cima e você vai ou colocar um balão lá dentro, tá? Ou você vai realizar uma laparotomia. Na laparotomia você vai utilizar a cirurgia de Huntington, tá? Que aí você puxa os ligamentos para cima e coloca um balão, ou se não responder, você vai para a esterectomia, tá? Infelizmente, já tive paciente que não respondeu a nenhuma manobra, ela foi esterectomizada porque ela chocou e ela não respondia a manobra nenhuma. Depois eu li um livro muito antigo de uma técnica que eu desconhecia e hoje, se eu precisar, eu sei usar essa técnica que eu não sabia. Foi um livro muito antigo. Eu tenho mania de ver livros de obstetrícia antigo também, tá? Então, aquilo que a gente sempre fala, trabalho em equipe, né? Nem todo grupo é uma equipe. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Por isso que essas aulas são importantes, não só para o estudante de medicina, não só para o médico, mas também para o pessoal de apoio, tá? A equipe é o quê? É um grupo de indivíduos que se reúnem seus talentos para resolver um problema. Então, isso é equipe. Você reúne um grupo e esse grupo vai resolver o quê? Cada um vai fazer aquilo que lhe cabe naquele momento. E sempre pensando o seguinte, tem que ter um líder. Essa pessoa tem que liderar a equipe. Essa pessoa tem que dizer, não, você faz isso, você faz aquilo, você faz isso, eu faço aquilo, não sei o quê. Você tem que ter essa situação, um líder. Tá? Pode ser você ou pode ser outra pessoa, não importa, mas tem que ter alguém que vai comandar o que vai fazer. Se todo mundo começar a falar ao mesmo tempo, não vai dar certo. Então, você tem que ter uma pessoa que vai dizer, não, tem que fazer isso, e cada um vai fazendo. E aí a gente vai conseguir salvar o paciente. O trabalho de equipe possibilita a troca de conhecimentos e aumento da performance. Então, sempre trabalhar em equipe. Equipe, tá? Isso é fundamental. Isso aqui é basicamente o manual de pós-parto do estado do Rio de Janeiro, né? Da saúde do Rio de Janeiro. Então, é basicamente tudo aquilo que eu falei para vocês. Então, isso aí é importante, né? Identificação da hemorragia pós-parto, pede ajuda,
tá? Então, os 4-3, atonia uterina, revisão de cirúrgica sobre trauma, revisão da cavidade uterina, utilização de substâncias para expansão, massagem uterina, ocitocina intravenosa, o transamin, a metilregonovina, o misoprostol, enfim, tudo aquilo que a gente tem que fazer em relação ao paciente, e você pode observar que isso aqui é tudo um trabalho em equipe, tá? É um trabalho em equipe, você tem que ter esse organograma dentro de um hospital, para você saber o que está acontecendo e quais decisões que você vai ter que tomar. Então, isso é importante, isso é fundamental. Bem, é isso que eu queria falar para vocês. Espero que eu tenha sido bem coeso naquilo que eu falei. Nós temos alguns participantes. Quem quiser abrir o som aí, pode abrir, não tem problema nenhum, tá? Eu vou parar aqui eu vou parar